e compartilha conosco a sua experiência da situação atual do secularismo. Na Tá Europa, bom, claro. entendi. Bom, sobre a situação atual do secularismo, principalmente na Europa, o que eu vou falar aqui são dados específicos, são pesquisas que nós Certo. fizemos, e principalmente a maioria dessas pesquisas vem de um centro de pesquisa chamado Pew Research Center. Pew seria P-E-W. E essa pesquisa eles fizeram principalmente entre o ano 2017 e 2018. Ou seja, se a gente for analisar, bem provavelmente que essas porcentagens que eu vou falar aqui são maiores do que quando foi feita a pesquisa em 2017 e 2018. Então, vamos lá. Eu gostaria que deixasse claro, então, que a grande maioria dos adultos, eles que dizem que foram batizados na Europa, mas hoje muitos não se descrevem mais como cristãos. A gente vê a influência do secularismo aí, aonde muitos, quando pequenos, esses adultos, eles tiveram envolvimento com a religião, com o cristianismo principalmente, mas não se descrevem mais. Muitos deles não são nem praticantes, nem nominais, né? Muitos cristãos não praticantes, eles dizem que não acreditam em Deus como o Deus descrito na Bíblia. Então, podem acreditar em um Deus, mas não o Deus da Bíblia. A maioria dos cristãos não praticantes na Europa, Marcelo, acredita em Deus, mas o seu conceito de Deus difere consideravelmente, de modo com os cristãos que frequentam a igreja tendem a conceber a Deus. Então, a maioria dos europeus religiosamente não afiliados diz que a ciência torna a religião desnecessária. Então, eles têm Uau. isso mostra muito essa influência do secularismo. A ciência torna a religião desnecessária. São pessoas mais humanistas, mais exatas, e a questão de fé sobrenatural fica a desejar. O que Essa é uma realidade dificulta bastante o principalmente dos jovens, evangelismo, né, Glauber? é verdade. Um ponto interessante também é que 60%, Marcelo, dos europeus acredita que religião deve ser mantida separada das políticas, do governo. O que significa isso? Que a maioria dos europeus não quer nada de religião dentro das suas escolas, hospitais, presídios, universidades, que são pontos, então, onde nós gostaríamos de evangelizar, né? Ou que nós trabalhamos, e, infelizmente, eles não querem nenhuma imagem, nenhum simbolismo, nenhuma conversa com Nenhuma relação à associação religião. da religião com o Estado, né? Também os cristãos, então, os cristãos não praticantes, são os cristãos nominais, eles tendem a dizer que a religião deve ser mantida fora da política, fora do governo. Uma vasta maioria de cristãos não praticantes e adultos sem religião em toda a Europa Ocidental favorecem, por exemplo, Marcelo, o aborto legal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eles são cristãos, mas por causa do secularismo e influência, eles aceitam questões importantes que são contra os princípios cristãos. Inclusive, Glauber, eu estive em dia 25 de janeiro, um encontro de missionários lá em Madrid, pelo canal Missões na Europa, e nós estávamos exatamente naquele momento, eu estava com o nosso amigo André Derruti, estava exatamente na Espanha, naquele momento, passando aí pelas votações da lei do aborto e do casamento, enfim, de outros temas relativos a isso. Eu gostaria de compartilhar uma imagem para vocês que mostra bem sobre a realidade do secularismo na Europa. Ok, o gráfico 1 já está. Ok, essa imagem está em inglês, não sei se vocês conseguem entender, mas mostra aqui que a maioria, todos esses países, são na verdade 15 países que a Pew Research Center pesquisou, a maioria desses países são países cristãos, e a gente vê na média aqui no final, último ponto, mais em negrito, a média mostra que 22% apenas dos europeus frequentam semanalmente ou mensalmente a igreja. Então, ou seja, muitos europeus se dizem cristãos,
mas apenas 20% frequenta mensalmente ou semanalmente. Aqueles que vão algumas vezes ao ano nas festividades da igreja ou batismo são 20%. E aqueles que nunca vão é cerca de 60%, 58% para ser exato. Ou seja, a maioria dos cristãos europeus se dizem cristãos, mas não vão para a igreja. Isso demonstra uma grande influência do secularismo como estilo de vida dos europeus, Marcelo. Uau, esse número é muito forte, é um número que está crescendo ou está diminuindo esse número? Essa estatística, como é que está o crescimento disso, Glauber? Está, infelizmente, aumentando. Então, essa pesquisa foi feita em 2017 pela Pew Research Center, mas então a tendência é aumentar agora em 2020 está com certeza maior do que isso. Nós temos eu gostaria de compartilhar, Marcelo, um próximo slide que mostra um mapa aqui da Europa, e a gente vê que a região norte da Europa é onde tem mais porcentagem de europeus que são secularistas, que eles são, em inglês, conhecidos como nones, que são sem religião. Então, a maioria dos europeus no norte da Europa são sem religião. Já no sul, por exemplo, apenas 15%, apenas não, é ainda um considerável grande, da Itália e Portugal, consideram sem religião. E conforme vai subindo aí na Europa, vai aumentando esse número de europeus sem religião. Portugal ele está numa posição privilegiada, isso é por conta de uma geografia, de um sistema político, como é que é isso? É por conta, eu diria, principalmente religiosa. A influência do catolicismo, tanto na Itália quanto Portugal, é muito grande, é muito forte ainda. Ainda mais porque a população, quando a gente analisa a idade média da população, tem muitos adultos e idosos na Itália e em Portugal. Isso faz com que a porcentagem de cristãos seja maior. Glauber, o secularismo ele tem uma atuação maior nos países que são laicos ou não? Isso mesmo. Países do norte da Europa, ou França, Espanha também, tem grande influência, sim. Laico é o Estado que não tem uma religião definida, correto? Isso mesmo. Então, os países que têm uma religião definida, elas costumam a ser menos secularistas do que os que não têm uma religião definida. É verdade. Uau, nós vimos no início que o secularismo é a separação da religião com o governo. Você que está nos assistindo, o que você acha disso? Comenta aqui bota aqui nos comentários do vídeo o que você acha. Você concorda em que a religião seja separada do governo? Escreve aí para a gente ouvir o seu comentário. Fala, Glauber, você ia falar alguma coisa? Eu tenho um último gráfico que mostra a proporção de 16 a 29 anos de idade, identificado aí em 22 países da Europa. Então, os jovens, esse é um gráfico que mostra os jovens que são sem religião. Então, a gente pode ver aqui países como a República Tcheca, está em primeiro lugar, 91% dos jovens de 16 a 29 anos, eles não têm religião. Seguido da Estônia, Suécia, Holanda, Reino Unido, Hungria, Bélgica, França. Então, esses são os países principais onde a maioria dos jovens não tem nenhuma ligação com religião, principalmente com o cristianismo. A gente pode até ver que a média da Europa, então, a maioria da metade dos jovens não querem saber de questões relacionadas à fé, à sobrenatural, à religião. Eles são pós-cristãos, eles são assim, rechaçam, eles rejeitam o cristianismo, infelizmente. Isso é chato, isso é triste, a gente tem que orar por isso, complica mais a nós para evangelizarmos a eles, porque eles não estão interessados em saber questões vida após a morte, se tem Deus ou não, eles simplesmente querem viver a vida secular sem nenhuma ligação com a religião, Marcelo.